Olá, meu nome é Letícia Gravina e esse é o MetaCast, o seu podcast sobre as novas tecnologias da informação e suas propriedades. A pauta do episódio 4 do MetaCast é a capacidade instrutiva do rádio e a sua metodologia de atuação. Para nos contar um pouco mais sobre a forma como o rádio instrui seus ouvintes, convidei Tiago Barbosa, ele que é gerente de jornalismo da Rádio CBN Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Tiago tem mais de 19 anos de experiência no campo de comunicação social e já passou por grandes veículos de comunicação, como a Rádio Eldorado e a TV Globo. Tiago, muito obrigada por estar presente aqui no MetaCast e por dividir o seu conhecimento com os ouvintes do programa. Eu que agradeço. Nós vamos falar sobre a capacidade instrutiva do rádio e a sua metodologia de atuação. Tiago, você acredita que o rádio tem um potencial educativo? Enorme, sim. O rádio ele tem uma capacidade dentro da sua comunicação, historicamente, de ser muito próximo de quem ele fala, né? Ele tem uma intimidade que normalmente a TV e toda a necessidade de uma plástica bonita acaba distanciando. E tem, no entanto, essa humanidade da voz da pessoa conversar tal, que isso não tem no papel, tanto no site quanto no jornal. Então ele tem uma capacidade de se aproximar de quem consome essa informação muito maior que os outros meios, pela sua simples característica. E eu acho que isso vai se transferir para o formato podcast, já vem se transferindo e vai ser cada vez maior também no futuro, eu acho. E de qual forma você acha que essa proximidade tende a invadir esse campo do podcast? Porque essa intimidade acontece porque normalmente tudo que a pessoa escolhe ouvir, ela faz isso de uma maneira pensada, né? Muitas vezes, claro, você liga o rádio naquele horário porque você gosta daquele apresentador ou porque você gosta do conteúdo que é entregue, a música você consegue encontrar em qualquer lugar. Às vezes, numa rádio musical, você gosta de como a música é apresentada e por isso que escolhe ouvir uma determinada rádio num determinado horário. E em podcast isso vai ser cada vez maior porque você consegue, ao mesmo tempo que está consumindo informação em áudio, você está fazendo outra coisa. Então, normalmente você associa a experiência daquilo que você está ouvindo a alguma coisa do seu dia. Então você está conversando com alguém que está na esteira, alguém que está lavando a louça, alguém que está arrumando a sua casa, você consegue ser parte da vida dessa pessoa. Acho que isso é um diferencial que o mercado publicitário ainda precisa entender o valor disso, né? De você acompanhar a vida de alguém aonde quer que ela está e ser uma companhia dela, não só ser um lugar de entrega de informação, entendeu? É muito interessante essa capacidade multitarefa que o podcast acaba por despertar no ser humano, né? Que tem no rádio, sempre teve há anos. Com certeza, exato. É muito comum vermos... Agora só é mais fácil. Com certeza, porque tem a tecnologia on demand, que ela facilita bastante. Você pode ouvir enquanto você está na esteira, enquanto você está a caminho do trabalho ou qualquer outra função. Como o rádio, que é um veículo de entretenimento, prestação de serviços e notícias, consegue alcançar esse papel educativo, na sua opinião? Então, tendo essa maior proximidade, essa maior intimidade, no rádio você consegue, inclusive, então, prender a atenção da pessoa e aí ela escolher esse áudio, esse conteúdo que ela quer entender. Então, é uma escolha dela e quando a pessoa já está predisposta a entender alguma coisa, ouvir, já é mais fácil dela aprender, ela absorve isso melhor. E no rádio você consegue, com muita tranquilidade, muita calma, explicar isso para as pessoas enquanto elas estão fazendo outras coisas e gerar isso com palavras, com conversa, normalmente no início da nossa infância a gente mais aprende, né? Que é com os pais falando, os pais mostrando, os pais entendendo. Então, se você tem uma relação já com essa pessoa e aí você abre as portas, a guarda dela para tentar explicar alguma coisa, tentar entender. Ela já tem uma relação com aqueles apresentadores e você desarma e conta para ela de uma maneira assim fraternal, é mais fácil dela aprender. Você acredita que as rádios populares tendem a ter alguma dificuldade nesse viés instrutivo por conta de uma linguagem mais democrática que elas utilizam? Eu acho o contrário, eu acho que a gente tem, inclusive, as rádios que sempre foram vistas como as rádios mais sérias, sisudas, tendo um movimento de tentar ser mais conversado, ser mais
um pouco de entretenimento. Isso no jornalismo isso vem acontecendo. É uma tentativa de você se aproximar do ouvinte sendo um pouco mais um pouco mais próximo de como as pessoas falam. A linguagem coloquial, porém correta, é o melhor caminho. E isso é sempre muito difícil, né? Eu vejo, às vezes, o pessoal está escrevendo um texto aqui, aconteceu isso, aquilo, respectivamente aquilo. Eu falo, não, para, respectivamente aqui está proibido, não dá. Porque o ouvinte, ele está acompanhando, ninguém fala respectivamente. Você já contou assim para sua mãe, mãe, eu vou naquele lugar e depois eu vou naquele outro, porque respectivamente eu preciso fazer isso e aquilo. Não, ninguém fala desse Com jeito. certeza não. Então, assim, isso faz com que seja esse caminho, as rádios mais de noticiosas estão percorrendo. E quem tem experiência de rádio popular, que consegue entender os valores da informação correta, levar isso a cabo, tem um caminho de explicar e de crescer e melhorar essa comunicação enorme. Eu acho que assim, o mais difícil para as rádios populares é elas de fato quererem se debruçar em cima da informação mais correta possível e apurada. Porque às vezes na rádio popular você tem muita gente querendo fazer, tem que ter festa, tem que ter oba-oba, mas calma, tá tudo correto, tá tudo certo, a gente falou alguma bobagem, errou. Acho que esse é o ponto. As rádios populares se aproximarem disso, assim como as rádios de notícia vão se aproximando um pouco da linguagem um pouco mais popular, próxima das pessoas, sem cometer vícios de linguagem, erros históricos, aí você consegue, acho que, ter a melhor comunicação possível. Acho que isso não deixa as rádios populares mais distantes de maneira nenhuma. E a Rádio CBN, ela foi desenhada para ter essa capacidade instrutiva? Sim, sim, também. Ela começou em 1991, né, a CBN, com o conceito de ser a primeira rádio All News do Brasil. Não existia esse conceito até então. E depois foi genial em São Paulo, quando em 1995 a Rádio CBN passou a ser transmitida também em FM, quebrando um enorme paradigma. Até então, naquela época, todas as rádios populares, as rádios talk, as rádios com notícias, rádios faladas, eram em AM, que tinham um som pior, mas iam muito mais longe, porque a propagação do som vai pelo solo, então ela vai um pouco mais distante quando o tempo está aberto e tal. E as FM tinham um raio muito menor e a qualidade do som melhor. Então, quando começou as FMs, era para tocar música, o pessoal estava lá super feliz, nossa, ouvindo música clássica, conseguindo distinguir todos os instrumentos que no AM não era possível. E o vozeirão era super importante ter aquele vozeirão para você vencer o chiado do AM, né? O pessoal coloca eco no AM para poder o pessoal ouvir bem. E aí essa quebra desse paradigma da CBN ter começado a colocar a sua programação em FM popularizou esse tipo de rádio, popularizou o tipo de notícia. Então a CBN conseguiu ser a primeira rádio All News em 91 e aí em 95 ela é uma rádio All News em FM. E ela nasce com esse intuito de informar o tempo inteiro, todo mundo quer saber notícia. O que está acontecendo agora é o nosso diferencial, é o mais importante. E ao mesmo tempo ensinar, assim, e explicar muitas notícias, né? A gente começou com excelentes explicadores da notícia que até então não eram tanto assim no rádio. O rádio era muito mais de opinião. E a CBN começa com essa coisa de ser séria e olhando e mirando, vamos ajudar todo mundo a entender a notícia. Isso para nós é muito importante. Teve o Franklin Martins, foi um explicador da área da política, a Lúcia Hipólito depois dele. Na economia a gente tem até hoje a Miriam Leitão, o Sarah Lemberg, que são grandes explicadores da notícia, mais do que só dar uma opinião. Então acho que a gente abre esse caminho, sempre teve. E a gente tem, por exemplo, dois grandes professores que são realmente enormes estrelas hoje. Um é o professor Pasquale, que fala de português todo dia à tarde, e já teve com a rádio no começo. E o Cortella também é outro, que tenta ensinar filosofia, pensamento lógico para as pessoas. E ensina todo dia muita gente, né? Um dos nossos campeões de audiência, por exemplo, em podcast, né? Que é interessante. Sim. Ele começou nos anos 90 fazendo de madrugada, ele fazia um boletim ali às 5h30 da manhã no programa CBN Primeiras Notícias, e aí depois ele voltou para cá em 2011 e tem sido muito bacana contar com os ensinamentos dele. Então, assim, a gente sempre traz também aí promoções culturais, que são coisas que a gente sabe que vai ensinar e tal, que vai explicar. Isso para a gente é super importante. Então a gente tenta dar resenhas, dicas para as pessoas, para ajudar as pessoas a se moverem a buscar mais conhecimento. Você acredita que essa revolução feita pela CBN em 1995 de migrar para o FM, uma rádio que tinha uma característica informativa, impulsionou as demais rádios da era AM também irem para a era FM? Sem dúvida. Elas foram mais timidamente, muitas delas tinham rádios AM e FM.
E aí elas tinham noticiário em AM, música em FM. O primeiro movimento que começou a acontecer na Rádio Jovem Pan, na Eldorado, em São Paulo, para seguir essa tendência, foi colocar o noticiário da manhã do AM na programação FM. Então ficava replicado e aí depois aos dias tocava música, que era o grande momento que as pessoas têm no Brasil o hábito de consumir mais informação de dias. Em todas as rádios de notícia, né, do Brasil inteiro, você tem quase o dobro da audiência de manhã do que tem à tarde. Porque é o hábito da pessoa. A pessoa vai se informando de manhã e aí à tarde, quando ela está indo embora, talvez ela queira relaxar do trabalho, entendeu? Então, assim, esse acaba sendo a média do consumo. É claro que tem de tudo, né? Mas, assim, acaba sendo a média do hábito do brasileiro. E isso não é só no Brasil, né? Nos Estados Unidos e na Europa também esse movimento é muito forte. Mais notícia de manhã e mais música à tarde, à noite. E isso fez uma diferença grande, assim, de quando a gente começou a ter esse formato all news, né? E aí, assim, essa migração de audiência foi, assim, super lenta, mas foi muito forte, foi muito vigorosa e durante muitos anos. Então, eu acho que as concorrentes da CBN na época, que já tinham rádios de notícia históricas, né, como a Jovem Pan dos anos 80, a Rádio Bandeirantes, demoraram até muito para fazer esse movimento. Mas acabaram fazendo e foi inevitável, né? Você define a Rádio CBN Rio como um podcast? Não, de jeito nenhum. Não. São coisas bem diferentes. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que podcast nasce do rádio, né? O podcast nasceu como antigamente nos anos 80, quem morava fora e às vezes tinha preguiça de escrever ou queria dar alguma coisa com mais vida para a pessoa que estava morando fora, às vezes as pessoas gravavam programetes conversando em gravadores caseiros, colocando música em fita cassete. Aí a pessoa mandava essa fita cassete e mandava por correio, assim. Os podcasts em 2004, 2005, os primeiros que começaram a ser feitos de maneira independente, eles começaram justamente com esse olhar, assim, tentando mandar uma mensagem em áudio para um grupo maior de pessoas que a tecnologia estava proporcionando. E o que era aquele trabalho lá dessa fita cassete que a gente fazia essa espécie de programa de rádio, colocando uma música, contando uma piada e tal? Eu passei por isso, né? Minha mãe mudou dos anos 80 para a Alemanha e às vezes eu mandava e gravava fita para ela. Então, isso para mim é muito vivo. Tem até um livro sobre podcast que a capa do livro é exatamente isso. É uma fita cassete na capa, assim, porque nasceu com esse conceito. Então, acho que e quem começou a fazer esses programetes em fita cassete, que depois foi um pouco da ideia de como nasceu o podcast, eram os programas de rádio. Então, assim, o rádio é a inspiração, é a origem de tudo isso. Mas, por outro lado, eu acho que as coisas vão evoluindo. Da mesma forma que a TV aprendeu muito com o rádio, acho que hoje o rádio aprende bastante com a TV. A TV nasceu do rádio. Então, eh, a base foi o rádio, a partir dali ela foi desenvolvendo. Foi rádio com imagem, aí foi mudando a imagem, foi elaborando. E depois, como a TV teve sempre muito mais investimento financeiro, porque o alcance foi muito maior, acho que a TV se desenvolveu mais rápido que o rádio, passou o rádio. Hoje a gente tem que aprender com eles algumas coisas. Eu acho que a mesma coisa pode acontecer com o podcast. Acho que por enquanto o podcast bebe em rádio. Tudo que você vê de podcast sendo feito, alguma rádio em algum lugar do mundo já tentou fazer algo parecido. Eu acho que hoje as edições mais bem elaboradas com a tecnologia digital são uma coisa que talvez em muito pouco tempo vai ser uma coisa que a gente na rádio vai ter que aprender com esses bons produtores de podcast a fazer aqui. Alguns conteúdos da Rádio CBN são disponibilizados no formato podcast. Como tem sido a recepção do público em relação a esse novo modelo auditivo? Cara, muito legal. Assim, a gente tem uma média de 4 a 5, uma média de 4 milhões e meio de downloads mês de todos os podcasts que a gente faz. Nossa. E por que a gente consegue um número tão gigantesco? É porque a gente tem 150 podcasts hoje, listas de podcasts, né? Feeds de podcasts, como a gente chama. Porque o que eu tento entregar na programação da CBN no formato podcast recortado facilita o jeito como é a nossa programação. Meu diretor usou uma frase logo que ele chegou aqui e que eu adoro e sempre tento usar para explicar o porquê que esse fenômeno acontece. A programação da CBN ela é toda dividida em quadros, em blocos, em momentos muito delimitados, com muitas vinhetas chamando. Então, esse formato, como foi construída a Rádio CBN, é um formato muito podcastable, né? A gente pode dizer que ele é fácil de transformar isso em podcast. Então, e aí quando a gente viu todo esse conteúdo, começou a disponibilizar, depois que eu comecei a mexer mais nessa gestão, o que eu fiz foi transformar um pouco mais o que é a nossa programação da CBN de uma maneira não linear
Não sei se eu vou ser claro nessa explicação, mas ser um pouco mais Apple e menos Windows. O que é isso? Eu não vou separar em gavetinhas que as pessoas vão fazer um caminho para chegar naquele áudio. Eu vou deixar com que o ouvinte tenha a oportunidade de chegar a esse áudio de diversas maneiras. Então, quando eu edito a Miriam Leitão, na plataforma de áudio que a gente desenvolveu nos últimos 15 anos, que foi fantástico, a gente coloca rapidamente num tagueamento ali o comentário da Miriam Leitão vai para o podcast, o Jornal da CBN, vai para o podcast Comentaristas e vai para o podcast Economia. Então a gente tem diferentes caminhos para o ouvinte consumir a CBN. Eu acho que esse é um serviço brutal que a gente oferece para o nosso ouvinte e a gente investe nisso porque eu acredito que no futuro o podcast vai ser importante. Então, da mesma forma que eu acho que no começo o FM parecia uma bobagem colocar Rádio Talk em FM e depois de um tempo se tornou fundamental. Então acho que estar em muitos podcasts e proporcionar uma experiência boa em podcast no futuro vai ser fundamental. E por isso que a gente se adianta e já faz isso, né? A CBN foi muito pioneira nisso lá em 2005, quando começou a colocar os seus principais comentaristas em podcast, e depois quando a gente começou a investir em fazer uma produção de podcast especificamente, assim, sabe? Assim, produtos que não vão ao ar, né, que a gente tem hoje. É muito interessante essa metodologia de atuação de vocês, porque acredito que a maior característica do conteúdo digital é você dar liberdade para a pessoa que está gerindo o conteúdo que ela está visualizando. Ela quer visualizar na hora que ela bem entende, né? A tecnologia on demand é isso. E essa metodologia de atuação de vocês é bem interessante, porque vocês dão liberdade para a pessoa verificar aquele conteúdo quando ela bem entende e ela não deixa de acessar o conteúdo que vocês esperam que ela acesse também. Bem isso, assim, dá liberdade, assim, quais caminhos ele quer seguir. Ele gosta de ouvir só os comentaristas, só, sei lá, se a gente faz uma entrevista no Jornal da CBN, eu tenho um podcast que chama Entrevistas, assim, estão lá todas as grandes entrevistas do dia do Jornal da CBN. Então, assim, tem os diversos caminhos. Se você gosta de um assunto, se você gosta de tal pessoa, você pode escolher, assim. No nosso aplicativo dá para você dar play no primeiro destaque, ouvir os destaques. E a gente tem algo ainda mais compactado, que são as edições do Panorama CBN, que são resumos do noticiário do que a gente deu de mais importante 2 vezes ao dia, uma vez ali 7 e pouco da manhã e outra ali um pouco antes das 7 da noite. Assim, realmente a gente tem uma preocupação e se esforça muito para ter vários caminhos para entregar o nosso conteúdo do jeito que o ouvinte preferir ouvir, entendeu? Que bom. Por isso que a gente já está agora na Alexa, no Google Home também, com o Panorama e com 5 edições diárias do Repórter CBN, que a gente tira do ar, aqueles resumos de 2 minutos, de meia hora. A gente elegeu alguns momentos do dia e disponibiliza também agora nessa outra ferramenta que a gente tem para entregar conteúdo em áudio, que são as caixas de som inteligentes, né? Você acredita que podcast e música tem alguma correlação? Bastante, né? Tudo que é áudio tem relação com música, né? Então a gente também investe nisso bastante, né? As nossas trilhas, tal, que a gente pede o pessoal compor, né? Tem a melodia básica da CBN, né? Que todo mundo conhece, mas também tem muitas variações dos programas e tal. A música é a base, né? É a cama, é a moldura de qualquer informação que você vai trazer. É claro que com questão de direitos autorais acaba sendo muito mais complexo isso de você ouvir podcasts de música especificamente. Mas quando você vai dar informação, notícia, ideia, a música é o quadro, é o fundo, é a tela, é o que vai abraçar o ouvinte. Segundo o professor universitário Armando Balsebre, o rádio deve investir seu montante em conteúdos relevantes para se manter como um veículo promissor e não em tecnologias inovadoras. Você acredita que esse investimento reteria a atenção dos ouvintes de podcast para o rádio? Eu acho que sim, é uma coisa que a gente precisa ainda testar realmente, assim. Mas, por exemplo, uma dificuldade que a gente tem é tentar agradar a uma média muito grande de ouvintes, porque a audiência ainda é uma pressão muito grande para a gente. Então a gente faz muitos produtos que a gente acredita muito na qualidade, mas que a gente não pode expor por muito tempo, porque parte dos ouvintes podem não se interessar tanto. Então a gente recorta bastante o nosso conteúdo ao longo do dia para agradar o maior número de pessoas possível e também ter o maior número de opiniões e reflexões e informações para o ouvinte se informar de uma maneira também mais holística, não tão focado. Mas a gente começou a produzir em podcast produtos que são mais focados. Que é uma grande aposta, foi o CBN Professional, foi a nossa primeira aposta em 2017, que eu comecei apresentando, que era discutindo a fundo carreira e negócios, que era um tema que a gente sabia que o público da CBN tinha uma grande aderência por causa do Max Geringer, do Carlos Júlio, de outros conteúdos que a gente via um enorme crescimento.
E por pesquisa, claro, também diretamente. E aí a gente apostou que era uma conversa que dura 1 hora e 10 às vezes. Os episódios mais curtos têm 40 minutos, se aprofundando sobre discussões assim muito específicas, que no ar não teria espaço, mas que eu acho de uma enorme qualidade. Eu até acho que futuramente a gente pode, como eu disse, que eu acho que no futuro a gente pode aprender com o podcast e trazer isso para o ar. A gente já faz um experimento que é fantástico, que acabou de ser reconhecido recentemente, que é o Vozes. O Voz partiu da dificuldade que a gente tinha de explicar isso para o ouvinte, que a gente está aqui para que ele forme a opinião dele. É uma premissa muito grande nossa aqui na CBN, a gente não querer vender uma opinião pronta para o ouvinte. A gente quer que ele forme a opinião dele. A gente quer dar os caminhos, as ferramentas para isso. E a gente criou o podcast chamado Vozes, que é um podcast que tenta ouvir todas as vozes de um determinado tema, por mais polêmicas e estranhas que elas sejam, e tentar exercer muito no ouvinte a vontade da empatia, assim. A gente começou, inclusive, com um episódio sobre andar ou não armado, com uma baita polêmica, as pessoas pouco discutem porque um não quer ouvir a opinião do outro. Mas, pô, a gente fez essa experiência de pegar nosso repórter e ir lá fazer uma prova de tiro e tal. Isso, claro que fazendo um trabalho tão profundo, a gente acabou deixando isso com 50 minutos de duração. E é um mergulho mesmo num universo, numa ideia, num pensamento. Eu quero refletir a respeito disso. E a gente vai ter, no próximo final de semana, a primeira experiência de colocar um desses episódios no ar. A gente vai pôr no sábado. Assim, então, vamos ver como é que vão ser as respostas dos ouvintes. Acho que é um pouco disso. Assim, realmente a gente quer investir em conteúdo, e a gente coloca o conteúdo no ar. Eu acho que o ao vivo é sempre muito importante, mas a gente não pode abrir mão de tentar criar um certo encantamento com o ouvinte. E esse episódio que a gente vai colocar no ar é porque ele ganhou o prêmio Vladimir Herzog de Direitos Humanos, que foi o primeiro podcast a ganhar um prêmio desse. Então a gente vai colocar no ar. Isso foi uma baita conquista, e uma baita conquista do meio, assim, porque, pô, vale a pena fazer esse investimento, como o professor indicou ali. A gente está fazendo o primeiro em podcast porque a tecnologia hoje é mais barata. Não adianta. O que é mais caro de se fazer conteúdo é gente. O resto dá-se um jeito. Não é o caso da CBN, mas nós vemos que muitas rádios costumam ter um falatório, como o autor Armando Balsebre usa. É um falatório desnecessário, enfim, são conteúdos não relevantes para a população, que ela necessita efetivamente ser informada. Isso que a gente foge muito Exato, aqui na CBN. exato. E você acredita que essa característica tende a continuar acontecendo ao longo da vida do rádio? Ou em algum momento essas rádios vão verificar que elas podem aproveitar o tempo que elas contêm com conteúdos mais relevantes para efetivamente instruir a população? Infelizmente, eu não tenho muita esperança de que isso vai acontecer, não. Por quê? Porque não só rádio e televisão, mas não só o jornalismo, mas toda a mídia vive uma crise de modelo de negócio. E então, como você divide a sua opinião e a gente concorre com muita gente, sei lá, se você pegar a lista só tentando transformar para o mundo do podcast hoje, só tem uma lista de top 100 podcasts no Spotify. A gente tem 3, acho que lá. Ou 4, 4 a gente tem lá, sei lá, que oscila muito, tal, depende. Mas olha com quanta gente a gente está concorrendo. E isso acontece com site, com Facebook, se disputa hoje na economia cada vez mais a atenção das pessoas. Isso é uma coisa que tem um certo limite. Se a população não crescer muito, o tempo de atenção delas vai ter um limite. Então, essa crise de modelo de negócio, de uma pulverização da informação, e ao mesmo tempo um olhar, uma dificuldade de medir a publicidade, o impacto de um investimento que se faz em coisas que são offline, acabou gerando essa crise de negócio gigantesca que a gente vive hoje. E como no digital, enquanto hoje a audiência ainda é muito menor do que é no ar, no dial, pelo menos a gente pode medir, a gente consegue entregar isso para alguém. O que hoje ganhou muito mais importância com a necessidade de se basear todas as decisões empresariais em números. Quando você tem números relativamente frágeis, que são só de audiência, de pesquisa, isso acaba gerando um afastamento de investimento nesse negócio.
E aí a gente chega nesse ponto de que, então, com menos investimento publicitário nesses meios, você tem menos dinheiro. E o falatório é o que tem de mais barato. Se você não tiver compromisso com isso, coloca uma roda de conversa, que pessoas muitas vezes que só querem visibilidade, não querem nem exatamente ter o papel ali de ter um salário e de prestar o serviço de comunicação para comunicar alguém, para informar e tal, para fazer uma reportagem, para tentar ouvir todos os lados e chegar a uma conclusão. O mais fácil é você colocar uma roda de amigos conversando e ponto final. Então, assim, como não vejo muito crescimento nesse em cada uma das grandes rádios que a gente tem por aí, eu acho que o falatório tende a aumentar e a reportagem, a informação apurada, que quer ensinar alguma coisa para alguém, tende a diminuir. Eu acho que os podcasts, que aí você não paga uma série de custos de transmissor, de rádio, não sei o quê, podem ser um porto seguro. Mas para ter alcance, aí tem que entrar na distribuição, na propaganda, no boca a boca, no avisar, na publicidade. Aí você tem que inverter e tentar achar caminhos para entregar esse conteúdo. E a gente está no digital, é isso. Hoje a gente fala, eu concorro com a BBC de Londres, que você entra no Tunin, a gente está lá no Tunin e tem a BBC, tem, sei lá, todas as rádios da NPR nos Estados Unidos, assim. É difícil, assim, é complicado. O meio digital, ao mesmo tempo que privilegia você poder falar para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, você também concorre com qualquer rádio em qualquer lugar do mundo. Então é muito difícil. Para finalizar, você acredita que o rádio teve que reciclar a sua metodologia de comunicação para se manter como um canal efetivamente escolhido pela população para se informar, já que agora o podcast disponibiliza de conteúdo de forma aprofundada? Sim, mas eu acho que assim, vai ser cada vez mais uma escolha das pessoas. Eu falei disso agora há pouquinho, né? Quando eu brinquei do respectivamente, tá, algumas coisas. Eu acho que Sim. assim, a gente deixou ao longo dos anos de sair de um pedestal, né? Antigamente as rádios tinham aquela posição do grande locutor com vozeirão, que ele precisava ter aquele vozeirão para vencer o chiado do AM, mas ao mesmo tempo isso colocava também uma imposição, né? Os rádios estavam ali num Olimpo na época da ditadura militar, que geravam aquela sensação para as pessoas de que, olha, eu estou dizendo o que você tem que fazer, quase que uma ordem superior. E isso acabou. As redes sociais quebraram isso de uma maneira muito clara. Cada vez menos as pessoas querem se comunicar ou conversar com marcas, com instituições, elas querem conversar com pessoas. Então isso fez com que a mudança da linguagem fosse fundamental para qualquer veículo continuar sobrevivendo, que é, bom, se eu não estou mais agora nesse lugar que é um pedestal com informações privilegiadas e dizendo o que as pessoas têm que pensar, tem que aprender a dialogar com elas um para um. E essa conversa direta, simples, com uma linguagem mais palatável, mais de um amigo, né, te contando alguma coisa, no máximo um professor, é fundamental para o rádio continuar tendo a penetração que ele tem hoje, né? Mas assim, é claro que os programas mais populares, de brincadeira, sempre vão ter um sucesso muito grande, né? Isso, o humor ainda salva bastante. E por isso que a gente tenta também no jornalismo ser bem humorado. A gente não faz humor, faz até em alguns momentos, desde que seja um humor que cause a reflexão nas pessoas, né? Um exemplo que a gente tem muito bacana disso é a Rádio Sucupira, que a gente mescla frases da política de hoje, daquela semana, a gente faz isso semana a semana, com frases do Odorico Paraguaçu, que era um baita personagem do Dias Gomes, interpretado pelo Paulo Gracindo, na novela O Bem Amado, que é genial. Nos anos 70, tudo que tinha de discussão política, a gente vê hoje isso acontecer, para mostrar como a nossa política ainda é velha, né? Isso, aí você faz um humor para causar reflexão, aí acho que é bacana. É cabível, né? É. Tiago, muito obrigada pelo espaço, pela Imagina, entrevista. prazer. Foi um prazer enorme estar aqui. Então tá bom. Obrigado e boa sorte. Obrigada. E esse foi o último episódio do programa MetaCast, o seu podcast sobre as novas tecnologias da informação e suas propriedades. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Grande abraço.